A seguir você assiste ao programa Manhattan Connection, com as discussões dos temas que foram destaques na semana. Oferecimento Avenue, sua vida financeira global e completa. ETFs são fundos negociados em bolsa e administrados por gestores profissionais. Com ETFs, você pode investir em uma série de empresas e temas de uma só vez. A BlackRock é a líder mundial em gestão de ativos e seus ETFs iShares podem ser acessados pela Avenue. ETFs permitem investir nos índices S&P, Nasdaq, energia limpa, tecnologia, commodities e mais. A Avenue tem ETFs BlackRock para diversos perfis de investidor. Saiba mais em avenue.com.br/BlackRock. Biden pisadas, Trump botinadas, Putin putinadas, Milley salto alto, Bolsonaro e Lula chulé e chulé. Boa noite, obrigado pela companhia. Estamos com o quarteto de sempre, Diogo em Veneza, Caio, Bruno e Sil em Nova York, lá na praça, e este mineiro na capital do mundo. Vamos começar pelas barbaridades com o Caio. Quais foram, Caio? Primeiro, Lucas, vou avisar minha família que você está em Minas, vai triplicar a audiência do programa. Minha família é de Minas, né? Então tem que avisar, A né? sua também? É, um quarto da minha família. Eu também tenho. Você quer aproveitar e mandar um abraço para a família? Um abraço para a família Kreiser, para a família Sternick, e veja o programa essa semana. Qual era a pergunta mesmo? Quais foram as barbaridades trumpescas? Bem, estamos na sexta ainda, né? A semana é longuíssima, né? Pode acontecer muita coisa. A grande repercussão foi um comício que ele fez em Ohio, e o mote foi o seguinte: em um momento do discurso ele falou, vai ter um banho de sangue, né? Então os trumpistas dizem, não, ele se referia ao banho de sangue na indústria automobilística, não foi uma coisa metafórica sobre o futuro do país. Mas é o prontuário do Trump, ele tem um discurso cada vez mais violento. E essa conversa ofuscou uma frase muito mais tenebrosa nesse próprio discurso, no qual ele promete anistia e clemência aos condenados por envolvimento na invasão do Capitólio naquele 6 de janeiro. Ou seja, o Trump vai dar anistia para paramilitares, gente que participou de uma tentativa de golpe de Estado. Então, isso é gravíssimo. Então, esse é o padrão do Trump, né? Essas foram as grandes barbaridades. Além, é claro, de chamar imigrantes ilegais de animais. Ou seja, todo o discurso dele está cada vez mais animais. Ele usou animais, cada vez mais violento. Ele diz que não são humanos, não são, they are not people. O que é isso? They are not people. É a palavra que ele usou. Não são eleitores dele, né? Basicamente. Mas essa palavra do banho de sangue é uma palavra que ele já usou e quer usar de novo. E ele já tinha dito que ele daria o perdão para os invasores. Mas ele chama de refém, né? Ele foi muito enfático. O problema do Trump é sempre o seguinte, ele sempre trafica e trafega numa certa zona de ambiguidade criminal e ética. E com isso ele sempre tem uma maneira de se evadir, como ele sempre tenta fazer, né? Mas o que ele quer dizer é o seguinte, é que é banho de sangue mesmo, se ele perder. Não é metafórico, né? E aliás ele repetiu, né? Se eu não ganhar, eu só perco a eleição se houver fraude. Então ele já antecipa que se eu não ganho é fraude, né? Já planta a semente. Ô Bruno, mas 30 bancos essa semana se negaram a garantir empréstimo de mais de $500 bilhão para o Trump pagar a fiança dele na condenação por fraude naquele julgamento em Nova York. Vai ser caso, Bruno, de cano? Vai ser caso de falência ou vai entrar uma outra vaquinha trumpiana? Eu acho que vaquinha não vai entrar, porque nessa hora ninguém quer pôr tanto dinheiro. Pode não parecer, mas meio bilhão é muita grana. Na imprensa a gente até vê que se questionam isso, se alguns outros bilionários iriam ajudar ele. Eu acho isso muito improvável. E fica claro que alguns programas atrás a gente falou, não, ele tem caixa. Ele até tem 400 milhões líquidos espalhados nas empresas, mas se ele tirar tudo aquilo, primeiro que não paga tudo o que ele precisa. Segundo, que daí as empresas colapsam, porque elas ficam sem fluxo de caixa algum.
É uma corrida contra o tempo, né? Todo dia sai na mídia que tá prestes a explodir. Eu acho que ele não vai conseguir esse dinheiro a tempo. Ele vai ter os imóveis bloqueados, os imóveis vão depreciar. Até alguns críticos dizem que isso pode entrar no efeito cascata. Lembrando que ele tem mais 90 processos vindo por aí. Agora, Lucas, você que é o maior fã do Trump, eu é que te pergunto, onde vai parar essa história? É impossível, eu acho que vai parar na prisão, mas eu estou em minoria nessa briga, né? Porque aqui no Brasil todo mundo acha que ele vai ganhar a eleição. Quer dizer, as pessoas que eu encontro aqui acham que o Trump vai ganhar, o que eu acho uma barbaridade, mas eu estou com aquela proteção lá em Portugal, com a credencial. Ô, Diogo... Não, mas desculpa, Lucas, é importante lembrar que nessa sexta ele teve um oxigênio. Ele é muito felizardo, Trump. Houve a notícia da aprovação da fusão da empresa dele de mídia social, que chama Truth Social, que significa mentira social, não verdade social, com uma outra empresa digital. Isso para o Trump, ele vai ganhar 3 bi de dólares. É estimado. A empresa já entra o valor da empresa. valorizada. Mas ele não pode vender as ações a curtíssimo prazo. Não resolve o problema de segunda-feira, mas ele... para frente vai ter grana. Tudo isso vai se materializar em dinheiro, porque essa empresa vai ser listada e se supõe que ela atinge esse valor e ele teria que ir liquidando isso para conseguir gerar caixa. O fato é, ele tem patrimônio, mas quando não é líquido, ainda assim as empresas quebram quando elas têm patrimônio e não têm dinheiro para fazer frente às suas despesas, que é o caso dele. Diogo, você e depois o Caio, vocês fecham o bloco com as barbaridades da semana em Gaza. Bem, barbaridades o que nós temos, a maior barbaridade em Gaza é a operação israelense no hospital Al-Shifa, né? Que a gente imaginou libertado, isso na cidade de Gaza, na parte norte do território, e os israelenses mataram 150 terroristas ali dentro, prenderam outros 350, talvez até 650, de acordo com o exército israelense, uma boa parte da cúpula da Jihad Islâmica estava lá dentro, além de muitos líderes do Hamas. Então é bastante inacreditável que depois de uma operação tão completa, aparentemente, como a que havia sido, de libertação, de ocupação, limpa o túnel, mostra o túnel na internet, você vê... O hospital estava completamente tomado novamente pelos terroristas. Então essa vai ser uma batalha que vai se reapresentar inúmeras vezes. A guerra está chegando ao fim, quer dizer, não vai durar eternamente, não pode, e alguma saída vai ter de ser encontrada para desmilitarizar aquela zona e para manter uma vigilância semi-permanente. O Caio, cessar fogo adiado para sempre? Não, aqui agora tem duas barbaridades. A primeira é a fome em Gaza. Aí tem um jogo de culpa, né? De quem é a culpa pela fome em Gaza, né? E aí você tem que ter uma distribuição coletiva de responsabilidade. A Wall Street Journal tem uma reportagem essa semana muito interessante, dizendo o seguinte: a inteligência de Israel e a segurança de Israel tem uma proposta. Eles querem criar um sistema de distribuição de ajuda humanitária em Gaza, dando isso para setores palestinos não ligados ao Hamas, que é uma coisa complicadíssima em Gaza. Tem 2 setores contra esse projeto, o Hamas e o Netanyahu. A outra notícia que você perguntou sobre o cessar-fogo, outra vez é uma coisa ridícula, a disfunção da ONU. Os americanos, para pressionar Israel, apresentaram uma proposta de cessar-fogo imediato, né? Adivinha quem vetou a proposta? Rússia e China. A proposta de cessar-fogo. Por quê? Número 1, a proposta americana também continha a cláusula de condenar o Hamas. Rússia e China não conseguem condenar o Hamas. E segundo, é a proposta apresentada pelos Estados Unidos. Então eles não podem aprovar. Então é um jogo realmente de paralisia diplomática. Não, é guerra, vai ter uma guerra infelizmente ainda por um tempo. Nós voltamos no próximo bloco com as barbaridades brasileiras, mas antes um agradecimento à Rede 98 de Belo Horizonte. Eu estou aqui cercado
de imensa atenção, competência e carinho. PNC News. Informação que gera valor. O que impacta a economia e o mercado global. Aqui no BMC News você acompanha em tempo real a abertura do mercado e todas as movimentações do mundo dos investimentos. Notícias acompanhadas de opiniões de grandes especialistas para ajudar você na melhor tomada de decisão na hora de investir. Eu, Paula Moraes, estarei com você de segunda a sexta, às 9h30 da manhã, no BMC News. PNC News. Informação que gera valor. As empresas que fazem parte do seu dia a dia estão em uma das maiores bolsas do mundo, a Nasdaq. E a boa notícia é que você pode investir nessas empresas diretamente pela Avenue, sua corretora nos Estados Unidos. Com os dados das ações dos Estados Unidos fornecidos pela Nasdaq em tempo real, o cliente Avenue pode acessar diretamente as maiores bolsas do mercado americano. Entre neste mercado de tecnologia e inovação. Acesse avenue.com.br/Nasdaq e seja bem-vindo ao mercado global. PNC News. Informação que gera valor. Manhattan Connection. Estamos de volta com o Bárbaro Diogo e as nossas barbaridades. Diogo, você começa com o primeiro chulé. E quem fica em segundo essa semana? Primeiro chulé, certo? Chulé brasileiro, se nós queremos lidar com esse assunto. Você citou o Putin, mas a gente acabou não falando sobre o Putin. Chulé brasileiro é o Lula, sem dúvida nenhuma, que cumprimentou o Putin pela vitória eleitoral. E não divulgou o texto, o que é mais incrível, né? Já é uma abjeção completa, já é um chulé fedorento, insuportável, mefítico, ter cumprimentado o assassino dos opositores, o fraudador eleitoral Putin, mas a covardia, além disso, de ter mandado uma mensagenzinha que deve ter sido mais do que protocolar. Caso contrário, eles não teriam censurado o teor dessa nota, cumprimentando Putin pela vitória. Quer dizer, o Brasil está totalmente do lado chulé da história. Não existe mais nem a possibilidade de voltar para cá, porque foi completamente para esse lado aí do mal, o país levado pelo chulezento Lula. O chulé Bolsonaro, aí já apodreceu. Bolsonaro já era. Lucas, é passado. Ô Sil, tem o chulé do Biden, você cuida dele. Do chulé do Biden eu não cuido não, mas o Biden, não sei nem como fede isso. O Biden foi pego usando tênis, o que assim, viralizou simplesmente porque ele já foi visto tropeçando algumas vezes. A história do tênis já persegue alguns presidentes, o Clinton já usou, o Obama já usou, o Biden agora está usando um de uma marca chamada Hoka, que é tido como um tênis que foi desenhado especialmente para conforto e equilíbrio, estabilidade. Então é essa a história. Agora, o Trump também lançou um tênis há pouco tempo, sabe-se lá se ele já estava prevendo as tropeçadas dele, né? Deve ser um chulé esse aí. Mas o Trump, o tênis do Biden não é um tênis à prova de tombo, não? Não existe tênis à prova de tombo, né? Pois é, mas ele é seria um tênis reforçado para evitar que ele caísse? Então, não tem essa história, um tênis não? que ele diz que é especialmente desenhado para estabilidade, conforto e estabilidade. Mas vários tênis hoje falam isso, né? Tênis de corrida, tênis de hiking, eles falam isso. Então é um tênis que é parrudinho ali, é bom, mas é um tênis. Eu e o Lucas somos de uma época jornalística ainda que o presidente era o Gerald Ford, né? E ele era o personagem do Saturday Night Live, que ele tropeçava sem parar. O tropeço era mais legal do que usar um tênis para evitar, né? Ô, Bruno, você acha o Milei um bárbaro do bem? Depois de 100 dias no poder, 100 dias de governo, os investidores estrangeiros e os argentinos concordam com você? Eu acho que sim, né? Os números estão provando isso. Tudo que ele falou está começando a acontecer. A gente tem que lembrar o seguinte, a Argentina era um paciente em estado terminal, assim, na UTI, todo estragado, prestes a morrer. Então, não é fácil recuperar um paciente nessas condições. Tudo que ele falou, ele vem fazendo.
Ele é o primeiro presidente em mais de 100 anos que entrou sem maioria tanto no Senado quanto no Congresso. Então isso atrapalha muito as manobras dele, mas ainda assim tem surtido efeito. A inflação já começou a cair. Se a gente considerar que faz muito pouco tempo, a inflação começou a cair, os últimos 2 meses já teve superávit, o que deve se manter. E é a promessa de campanha. O mais interessante é que a aprovação dele continua alta. Ele foi eleito com 56% dos votos e o índice de aprovação continua superior a 50%, por mais duras que estejam sendo as medidas. Então eu torço, acho que ele está no caminho certo. Ainda vai ter vários embates, não significa que não vai ter greve, que não vai ter protesto. Vai ter vários embates judiciais ainda e com a própria Câmara. Mas é do jogo. Torço por ele e acho que ele está no caminho. Ele quer fechar, ele acha que o Banco Central não deveria existir. É uma boa ideia? É difícil ainda saber. Eu, pessoalmente, não consigo distinguir o que é muita conversa e performance, porque ele é um cara, ele é uma figura, né? Só que quem convive com ele no universo ali privado diz o seguinte: aquilo lá é um teatro. Ele pessoalmente é um cara sensato, é um cara equilibrado, ele entende de economia, ele montou um bom time. Então eu não sei até onde algumas coisas que ele fala fazem sentido ou não, talvez nem ele saiba. Eu pessoalmente acho que é praticamente impossível um país conseguir manter a estabilidade da moeda, a organização das contas, a liquidez, sem ter um banco central. Então, e ele talvez aborte esse discurso depois que as coisas melhorarem. Eu acho que a meta é inflação cair e fazer o país voltar a crescer e as pessoas prosperarem. Essa é a grande meta. Se é com ou sem banco central, isso é um detalhe. Só que, tecnicamente, é mais fácil fazer com um banco central. Não existe nenhum caso no mundo que isso contribuiu alguma coisa. Os países que eliminaram o Banco Central é porque eles quebraram, eles deixaram de ter moeda, né? O que eu acho que para o tamanho da Argentina... E são países mequetrefe, né? Aqueles que a gente não lembra nem o nome, não sabe nem onde é. Eu acho que a Argentina não vai chegar a esse ponto. Eu acho que isso aí é só ruído. Se você é a dama do digital, nos conte dos bárbaros que estão processados na selva digital pelo governo americano. Agora entrou a Apple, em que ela está na companhia da Google, Meta e Amazon. Eu estou te dando um tijolo. Você pode esfarelar isso curtinho? Falando rapidamente sobre a Apple, ela está sendo processada por violação de leis antitrust, por proteger a manutenção ali da fidelidade dos seus clientes muito através da App Store, não deixando eles reféns da App Store, que é onde você adquire seus aplicativos dentro de um iPhone. Então é a primeira vez que o iPhone entrou nessa jogada e o iPhone é o produto mais rentável, é o principal produto da Apple hoje. Você quando fala em lei antitrust, é a mesma coisa por monopólio. A Apple está sendo processada porque ela monopolizou esse mercado do telefone, dos apps, dos aplicativos. Sim, a maneira como está sendo construído isso aqui, o Departamento de Justiça está construindo esse caso, é uma maneira um pouco mais ampla, que diz respeito à manutenção desses clientes na sua base sem conseguirem sair como reféns, porque ela associa software a hardware e a serviços. Então, sim, se você tem um iPhone e você tem o relógio da Apple, você consegue usar muito bem. Se o seu relógio é da Samsung, por exemplo, ele não conecta. E por aí vai. Então, isso entre hardwares. Aí a gente fala do sistema operacional do iOS, que não conversa bem com o Android, que tem outras milhares de marcas que produzem aparelhos com o sistema Android. A Apple é o sistema operacional iOS. E a questão dos serviços que entra nos aplicativos. Então, lá na Europa, a Apple já está condenada a pagar uma multa de mais de 2 bi de dólares, 1,8 bilhões de euros, se eu não me engano, porque preveniu ou
proibiu que streamings de áudio, de música, de podcast conversassem com os usuários de iPhone, porque teoricamente ela monopoliza, e aí entra a questão do monopólio, o acesso à música através do iTunes da Apple, através da Apple Music, na verdade, o iTunes mudou de nome. Então, isso é o que está acontecendo com eles. Agora, a Amazon e o Google são por monopólio, então a Amazon esmagando os merchants lá dentro e favorecendo o uso dos seus próprios serviços dentro do sistema Amazon. O Google, que a gente já conhece por conta do sistema de busca, monopólio do sistema de busca e dos anúncios dentro dele, que é a parte mais rentável do Google, como eu já falei aqui antes, e a Meta por compra de concorrentes que eram, na verdade, players que poderiam vir a concorrer com ele, o Instagram e o WhatsApp, então ele comprou eliminando a concorrência. Agora, esse processo vai levar anos, e, ou seja, a justiça é sempre atropelada pela velocidade das inovações tecnológicas. Então, na hora que resolver essa questão, já vamos estar em outro patamar tecnológico. Eu acho que é possível, mas também não, Caio, porque o que acontece com esses tipos de violação de lei antitrust, de monopólio, é que o cliente acaba pagando mais, cada vez mais caro, e a inovação se reduz, porque você elimina a concorrência e você não se sente mais na obrigação de inovar tanto. Então, isso também está doendo agora no bolso do cliente, né, do consumidor. O consumidor sempre amou, de todas essas marcas, a Apple é a mais querida, é uma marca que foi construída com muito carinho, então todo mundo gosta muito da marca, então é meio estranho isso para o consumidor, mas quando ele vê que ele está pagando mais caro para ter um produto pior, aí começa a pegar. Eu vi que o Tim Cook estava em Xangai quinta-feira, ele foi recebido com mais ovação do que o Xi Jinping. Ele é adorado, ele é um cara legal, e a Apple é uma marca legal pra caramba. E ela é fundamental para a economia chinesa. Fundamental. Tudo que a Apple faz é de uma qualidade fora do comum. Mas aqui eu estou cercado de gente aqui que não usa Apple. Eu uso Android. Eu uso Mac, mas eu uso Android no telefone, que eu acho muito melhor. Eu achei que a parte dos aplicativos da Apple são uma parte grande desse processo. Sim, são serviços, como eu mencionei. Caio, um outro bárbaro genial, um Elon Musk. Qual a história dele essa semana? Hoje em dia eu acho que ele é mais bárbaro do que genial. Eu não consigo colocar. Bem, ele teve um encontro esses dias privado com o Trump lá em Mar-a-Lago. Ou seja, ele está caminhando talvez para endossar o Trump. E ele sua máquina digital, o cheater, né, o Twitter e tal. Não fez ainda. Ele considera o Biden uma ameaça urgente e talvez até existencial para os Estados Unidos. E o motivo principal, o que uniu ele ao Trump, é a imigração. Ele tem uma posição muito próxima do Trump nessa questão de imigração, passando por cima de outras questões que o distanciam do Trump, como mudanças climáticas. Então está chegando na hora da verdade para ele fazer isso, e ao mesmo tempo ele fatura bilhões de dólares em contratos do governo Biden no programa espacial. Mas se ele realmente entrar na campanha e doar muito dinheiro para o Trump, ele pode ser um fator muito importante. E está chegando o momento que ele vai ter que tomar uma decisão de entrar para valer na campanha do Trump. É mais um imigrante, ele, Musk, como nós todos nessa mesa imigrantes, só que ele é mais um imigrante contra imigrantes. E o problema de ser contra imigrante, no caso dele, é muito grave, porque tem as conotações de teorias conspiratórias, né? Ele realmente endossou ideias que se chama em português da grande substituição, ou seja, países como na Europa e nos Estados Unidos estão permitindo a entrada de imigrantes ilegais, os democratas ou os partidos mais de esquerda na Europa, para converter esses imigrantes ilegais em eleitores, ou seja, é uma coisa insidiosa, um plano maquiavélico para acabar o país como ele é, né, com uma conotação, obviamente, racista. PNC News. Informação que gera valor. No pré-market você fica por dentro de todas as notícias que vão impactar os mercados no Brasil e no mundo. Eu sou Marco Prado e junto com os melhores analistas vamos ajudar a preparar o seu dia, sempre trazendo informações importantes e as atualizações das bolsas internacionais e os mercados futuro.
Tudo isso para melhorar o seu investimento. De segunda a sexta-feira, a partir das 8 horas da manhã. BNC News. Informação que gera valor. ETFs são fundos negociados em bolsa e administrados por gestores profissionais. Com ETFs, você pode investir em uma série de empresas e temas de uma só vez. A BlackRock é a líder mundial em gestão de ativos e seus ETFs iShares podem ser acessados pela Avenue. ETFs permitem investir nos índices S&P, Nasdaq, energia limpa, tecnologia, commodities e mais. A Avenue tem ETFs BlackRock para diversos perfis de investidor. Saiba mais em avenue.com.br/BlackRock. BNC News. Informação que gera valor. Manhattan Connection. Estamos de volta com Jensen Huang, um homem NVIDIA e um novo pai da inteligência artificial. O Bruno vai nos dizer se ele vai ser o homem do século e resolver todos os grandes problemas ou se vamos ter uma indigestão universal. Eu acho que ele pode se tornar o homem mais rico do mundo, isso sim. Agora, o homem do século, acho que não é para tanto. Eu gostaria de começar relembrando o seguinte, a Cisco. A Cisco, lá atrás, ela era a grande provedora de infraestrutura para a internet, quando a internet explodiu. Ela passou a ter uma valorização enorme, gigante, e todo mundo achava que ela ia ser o novo monstro da economia. Anos depois, surgiram concorrentes, porque a margem de ganho era grande, e o valor dela despencou não só pela concorrência, mas porque também a demanda dos roteadores e todos esses equipamentos, não é que ela caiu, mas ela se dissipou em vários fornecedores e desacelerou o crescimento. Chegou uma hora que todo mundo já tinha. Levou alguns anos, mas foi esse ciclo. Por que eu estou chamando essa história? Por que eu estou contando essa história? Porque hoje, basicamente, o que é a NVIDIA? Ela faz GPU, né? Só para comparar, CPU é o processador central do computador. GPU é porque ela surgiu como uma empresa de gráficos, né? Lá atrás, em 93, ela surgiu para dizer o seguinte, os computadores precisam de um processador melhor porque os jogos, os games, exigem muita qualidade. E até então, os computadores não davam conta. Ela perseguiu esse mercado e ela foi muito inteligente em perceber que a arquitetura das placas era muito eficiente para outros cálculos. Isso deu uma despontada nas corridas da indústria cripto, que precisava minerar e precisava muito hardware. Foi muito eficiente, mas definitivamente explodiu com a entrada da inteligência artificial. A valorização dela tem sido absurda. É capaz que valorize ainda mais. Desestacar o barato depende desses aspectos que a gente não tem as respostas, que assim, ela tem margem de 70% nos preços, ou seja, os preços estão muito altos. Está atraindo, logicamente, uma concorrência enorme. Até que ponto Intel, AMD, entre outros inúmeros players, não vão chegar também com inovações? Porque se a gente pensar, até 2 anos, 3 anos atrás, a NVIDIA não tinha relevância. Então ela surgiu do nada. Do mesmo jeito, ela pode desacelerar e outros virem com outras tecnologias. Ou ela vai poder se manter. A gente só vai descobrir isso com o tempo. O fato é que nesse momento ela é a queridinha. Nenhuma nem outra. Não vai nem se manter e nem pode desacelerar. Esse chip que ela criou, multiplicou nesse tempo todo, em 10 anos, nós levamos 10 anos para acelerar o computador para 1 milhão de vezes. Ele foi acelerado, a rapidez dele em 1 milhão de vezes. Esse novo chip acelera de uma hora para outra em 1 bilhão de vezes. É um negócio que nada parecido aconteceu em tecnologia. Ô Sil, com a sua inteligência natural, nos conte quem é esse imigrante Jensen Huang, que é o pai dessa nova inteligência artificial. O Jensen Huang, ele é taiwanês, originário de Taiwan, foi morar criança na Tailândia e com 9 anos ele veio para os Estados Unidos com o irmão para morar em Tacoma, em Washington, no estado de Washington, não Washington, D.C.,
e onde ele estudou e cresceu aqui. Então, ele é um americano, hoje ele é um empresário americano. Ele fez engenharia elétrica em... Stanford. Não, ele é mestre em Oregon. Ele fez em Oregon e ele é mestre em engenharia elétrica por Stanford. Então, é um cara, assim, ele é bastante inteligente, ele se formou antes, inclusive no college, ele se formou antes, na high school, 2 anos antes dos coleguinhas dele. Agora, tem uma coisa interessante, essa história que o Bruno contou é muito legal, porque tem um aspecto aí que quando ele criou o GPU, né, esses chips gráficos para videogame, as universidades e os pesquisadores começaram a trabalhar e usar eles em outros aspectos. Então, em 2006, o primeiro GPU NVIDIA foi utilizado para inteligência artificial, para a base do Deep Learning, que é o que a gente conhece como a base da inteligência artificial. E foi esse fato isolado que foi responsável pela grande aceleração da inteligência artificial no mundo. Então, apesar da gente, como consumidor, não ter ouvido muito falar da NVIDIA, ela está presente desde sempre no desenvolvimento da inteligência artificial. Ele vale hoje 81,7 bilhões de dólares, segundo a Forbes, e ele só tem 3,6% da NVIDIA. Então, é um cara que ele é o 17º homem mais rico do mundo, vai chegar lá. Agora, eu vi essa semana, ele é muito sádico. Então, esses titãs são muito estranhos, né? Você vai ficar rico, e você rico mesmo, se você sofrer. Ele deu um conselho sádico, ele foi falar em Stanford, na alma mater dele, para os estudantes, o seguinte: sem sofrimento não tem progresso. Não tem progresso. Porque o sofrimento te traz resiliência, ele falou, e isso que traz grandeza. A grandeza tua não vem pelo esforço, vem pelo sofrimento. É bem distorcido, é uma visão bem distorcida e bem antiga, mas não tem ninguém. Ele falou, é o conselho que ele deu. Mas sabe o motivo principal? Ele teve uma infância complicada, exato. E a vida empresarial dele até ali 96, a NVIDIA ficava entre falir e não falir. Então, ele até brincava com os funcionários que assim, a gente está a 30 dias de fechar. Sempre era Mas essa era uma mensagem. empresa de 3 anos, né? A gente sabe que em 3 anos as empresas dificilmente vão passar. Dificilmente vão fazer sucesso, vão crescer. Voltando né? ao Musk, é por isso que os imigrantes produzem riqueza, né? Porque eles sofrem, e eles têm resistência. Sofrem muito e criam uma resistência maior do que a de quem vive como eu. Mas o Musk não sofreu, né? O Musk nunca sofreu, O Musk sempre foi riquinho. Ele sempre foi riquinho, né? O Musk sempre se deu bem na vida. Modelo, supermodelo. A mãe dele é o máximo. Ele não é não. Ele é inteligente. Sofreu com o pai dele. Sofreu com o pai dele. O pai dele deu nele... Teve um tempo difícil com o pai dele, tanto que ele fugiu de casa para não ficar perto do pai, né? Ele foi embora para o Canadá. Foi lá que ele começou essa guinada dele. Agora, imigrante blinder, você não terminou seu doutorado. Você é uma exceção entre os imigrantes? Eu sou um sofredor, sempre fui um sofredor, né? É o seguinte... Você é corintiano também? Não, eu sou imigrante. Agora é o seguinte, eu não terminei o doutorado e não faz diferença, porque é uma área... Ciências políticas, relações internacionais. O Diogo falou dos imigrantes, eu vi um número estarrecedor hoje. 58% dos cientistas e engenheiros americanos com doutorado são estrangeiros. São imigrantes. 58%. O contraste com isso é o seguinte, o que falta nos Estados Unidos? Por exemplo, o Diogo está mandando o filho dele para estudar, vai gastar $300 mil. O que os americanos precisam, o futuro, está em ser encanador. O futuro americano tem uma carência, os Estados Unidos precisam de 500 mil encanadores nos próximos 3 anos. Salário inicial, $45 mil por ano. Então, Diogo, manda teu filho fazer um curso vocacional para ser encanador e não mandar estudar em cinema. O futuro americano é ser encanador, não ser diretor também, de cinema. Se ele fosse encanador aqui, não teria feito. Não tem encanador em lugar nenhum no mundo, mas eu tenho uma outra profissão e eu conheço um brasileiro pagando $11 mil por mês por uma babá. Então, se você... 11 mil. Então, se você... E que é um absurdo, mas 6 mil eu conheço vários casos. Pode ser tio ou tem que ser babá? Pode ser tio assim? Tiozão? Babá, para cuidar, você sabe cuidar de bebê? Claro não? que eu sei, evidente que eu sei, eu sou pai. Já teve o dele, né? Já tive. Ele deve saber mais que eu, que não tenho. Diogo, o que vocês aí na Europa fizeram de inteligente?
na área de babysitter, de encanador e inteligência artificial? Em matéria de babysitter e encanador, a gente importou, exatamente como fizeram nos Estados Unidos. Custa mais barato aqui do que nos Estados Unidos, de qualquer maneira. E inteligência artificial, a Europa fez o que sempre faz, meteu uma burocracia no meio, inventou um sistema de normas e de semáforos e de censura para ver o que pode, o que não pode, estabeleceu uma série de normas, mas a indústria de inteligência artificial aqui não está saindo do lugar. Por enquanto, pelo menos, ainda não. Mas como vocês estavam dizendo, é um jogo mais ou menos de longo prazo também, né? Só voltando um pouquinho ao que nós tínhamos falado do Putin, o Putin está botando banca de que ganhou a guerra, etc. Eu li um dado surpreendente: a Europa gasta 4 vezes mais do que a Rússia em defesa, em equipamento militar e em defesa, que a Rússia. Gasta 50 bilhões de euros a mais por ano do que a China. Então, os números aqui são muito grandes quando você junta todos esses cacos europeus. O problema é montar o vaso, né? Remontar esse vaso, juntar tudo numa coisa só. Para a inteligência artificial pode funcionar do mesmo jeito. A Europa começou atrasada com carro elétrico, por exemplo. Agora você vê uma BMW, Volkswagen, eles estão começando a empatar com a Tesla, com os carros chineses. Ainda não estão lá, mas na área deles, de luxo, ou de qualidade, de design, etc., eles têm mais a oferecer, provavelmente, do que os outros. E esses grandes números podem acabar produzindo alguma coisa, como no caso do Airbus, que acabou comendo Boeing. Então, os grandes números europeus, no final das contas, podem levar a melhor sobre o excesso de burocracia. Não é garantido, é um wishful thinking, porque eu quero que depois que meu filho gastar esses 300 mil dólares, ele volte para cá e faça cinema aqui. Então, eu espero por ele que a Europa ainda esteja viva. Esse novo carro, esse novo BMW, foi eleito o melhor carro, tão bom ou melhor do que o Tesla. E vendeu surpreendente, muito mais acima do que se esperava. E nós voltamos no próximo bloco, mais leves e menos bárbaros. PNC News. Informação que gera valor. Olá pessoal, eu sou Felipe Ferreira da Com Dinheiro e eu tô vindo aqui convidar vocês para assistir o nosso Você com Dinheiro, o programa que traz aí as maiores mentes do mercado financeiro brasileiro para um bate-papo de almoço com vocês. Aquele bate-papo com gestores, multifamily offices, assets, administradores e as principais empresas de capital aberto para aquele bate-papo que faz o mercado financeiro brasileiro acontecer. Todos os dias ao 12:30 aqui na BMC News. Aguardo você. BMC News. Informação que gera valor. As empresas que fazem parte do seu dia a dia estão em uma das maiores bolsas do mundo, a Nasdaq. E a boa notícia é que você pode investir nessas empresas diretamente pela Avenue, sua corretora nos Estados Unidos. Com os dados das ações dos Estados Unidos fornecidos pela Nasdaq em tempo real, o cliente Avenue pode acessar diretamente as maiores bolsas do mercado americano. Entre neste mercado de tecnologia e inovação. Acesse avenue.com.br/Nasdaq e seja bem-vindo ao mercado global. PNC News. Informação que gera valor. Will, muito bem-vindo novamente. Um prazer falar contigo. Eu acho que a gente poderia começar nossa troca aqui falando sobre mais essa deliberação do Fed, que na verdade o pessoal chamava de super quarta, né? Mas que eu dizia de super não vai ter nada, porque nunca teve uma super quarta tão previsível, onde a gente já tinha certeza do que ia acontecer tanto com os juros aqui quanto no Brasil. Inclusive as entrevistas e depois as atas do Fed, em particular do Powell, que ele é quem se comunica ali, embora sejam vários presidentes que compõem o comitê, ele que se comunica, ele que lê a ata. Uma coisa que eu sou sempre muito crítico é que alguns jornalistas e também nós economistas, alguns ficam querendo tentar
fazer uma interpretação ali das palavras e o que aquilo quer dizer. E a minha visão é que é impossível ser tão crítico, porque aquilo é feito por um redator, lógico que o Powell valida, mas às vezes não tem nada ali implícito, né? Mas queria saber a sua leitura e, por fim, antes de passar a bola para você, essa expectativa ansiosa do mercado de ficar tentando calibrar quando vai ser a redução, eu também acho que é prematuro, os sinais ficam oscilando e o pessoal fica falando junho, julho, quero ouvir sua opinião. Eu acho que facilmente isso pode demorar um pouco mais se os números não favorecerem. Boa. Bom, excelentes pontos, que nem tu comentou muito bem, Bruno. Prazer estar aqui conversando com vocês novamente. A gente teve um evento que ele foi bem relevante, né? Quando o presidente do Banco Central americano ele fala, o mundo para ouvir. Né? Isso porque a taxa básica de juros americana ela é considerada a taxa livre de risco. Pois é, outro programa a gente pode discutir se é livre de risco ou não, são outros 500, mas dado que o dólar é a referência global, ela acaba sendo uma taxa de referência para todos os outros países. Você veja que o Roberto Campos já comentou mesmo que até o espaço de corte de juro no Brasil ele fica limitado se o juro nos Estados Unidos eles não caírem, né? E por isso fica todo mundo tentando adivinhar se o juro vai cair ou não, ou quando que vai cair ou não. E é exatamente isso que tu comentou, assim, o mercado fica tentando, mercados, economistas, jornalistas ficam tentando achar ali nas entrelinhas, numa vírgula, num tom, na forma com que o Jerome Powell fala, se ele vai dar alguma deliberação, alguma direção em relação aos juros. Obviamente que ele não deu, o que ele deu, né, e reforçou e que o mercado acabou gostando, né, o S&P atingiu novas máximas, foi o seguinte, o Banco Central americano ele faz projeções econômicas, uma vez a cada trimestre ele faz isso. A última vez ele fez em dezembro e agora em março ele atualizou. E ele atualizou dizendo o seguinte, olha, a economia americana talvez vai crescer um pouco mais do que aquilo que eu imaginava em dezembro e talvez a inflação vai ser um pouquinho maior, especialmente no seu núcleo, né, que exclui alimentos e energia, vai ser um pouquinho maior do que eu falei em dezembro. Ok, qual que seria a conclusão lógica? Poxa, talvez a gente vai ter menos cortes de juros. Só que não. Nas projeções de juros, o Fed manteve a projeção aquela dos 4,6 lá para o final de 2024, que mais ou menos implícito aí, 3 cortes potenciais de juros em 2024. Na entrevista, o Powell tentou, obviamente, defender o dele, como sempre, de que o Banco Central continua muito preocupado com a inflação, cuidando da inflação, que os dados recentes sugerem essa cautela, que precisa ter mais dados olhando para frente. Mas essa projeção de juros inalterada, mesmo com mais crescimento, e tiveram duas falas dele, uma que ele falou o seguinte, mesmo com o mercado de trabalho forte, eventualmente há espaço para cortar juros, e que essa inflação agora de janeiro e fevereiro, que foi acima do esperado, ela talvez tenha sido decorrente de efeitos sazonais. E aí o mercado se apegou a isso, gostou com a ideia de que não vai cortar juros em junho. Ele não falou nada disso. E a gente segue aqui sempre especulando e o mercado sempre querendo acreditar nessas coisas, né? Bom, mas uma coisa que é consenso é a importância da inflação ser combatida, é benéfica para todos. E a minha única preocupação pessoal é que a gente não esteja entrando num ciclo semelhante aos anos 90, que a inflação não era alta, mas era persistente e demorou anos para conseguir ser superada, ser vencida. Espero que a gente não esteja entrando na mesma dinâmica. Essa é realmente a preocupação, né? E por que esse fantasma com a inflação? Nós brasileiros talvez não precisem nem explicar, né? A gente entende muito bem. A inflação, ela basicamente vai corroendo o poder da moeda, né? O poder de compra da moeda. A inflação projetada aqui nos Estados Unidos, projeta ali na casa de 2,5 a 3%. Mas e se eventualmente vier mais para 3, sendo que a meta é 2, né? Ou seja, está bem longe, foi exatamente o que você falou, vai tendo uma inflação de 3% entra ano, sai ano, a moeda vai perdendo o poder de compra, né? É um pouco daquilo que a gente vê no Brasil, né? Aquela relativização da meta é muito perigosa, né? O Focus projeta 4% de inflação no Brasil, mas a meta é mais para baixo, deveria continuar com dose de juros forte, né? Mas aí tem toda uma crítica de toda a sociedade em relação aos juros hoje no Brasil. Mas combater a inflação é a missão do Banco Central e ele tem que ser o guardião da moeda, guardião contra exatamente o dragão, né, da inflação que a gente conheceu bem na década de 80, ali, início de 90.
Os últimos anos não têm sido fáceis para uma empresa listar na bolsa, abrir seu capital, fazer o IPO. A gente teve, depois ali de 2019, 2020, pandemia. Quando as coisas pareciam estar normalizando, veio o conflito Rússia-Ucrânia, e tudo isso vai criando instabilidades e desconfortos que, imagina, se você tem um grande acontecimento, uma grande realização para ser feita, você sempre espera o melhor cenário, o melhor momento, aquele dia de sol, e o mercado vem, embora ele tenha prosperado muito, em especial os índices, tanto Nasdaq quanto Dow Jones, embora o mercado tenha andado muito, a gente sente que isso criou uma falta de regularidade e frequência de bons IPOs e de grandes IPOs. E a gente trocou mensagens e você destacou, mas eu quero deixar você falar de uma empresa que está com 70% de valorização. Conta para mim. Exato, Bruno. A Reddit, não sei quantos de vocês conhecem, já ouviram falar, talvez vocês vão se lembrar da época da GameStop, as meme stocks. Reddit são aqueles fóruns onde muitas pessoas se juntavam para conversar um pouco sobre ações e tudo mais. E, bom, a Reddit foi uma empresa que surgiu há 19 anos atrás, não tem nem 20 anos, e que conseguiu fazer o seu IPO, buscar o seu lugar ao sol, aí que nem o Bruno comentou, seu IPO na Bolsa Americana, sendo avaliada aí posteriormente ao primeiro dia de alta, no qual ela subiu 40, chegou a subir 70, depois voltou um pouco, gerou aquele frenesi inicial e acabou subindo, fechando com uma alta aí de mais de 48% no primeiro dia, sendo avaliada em 8 bilhões de dólares. Bom, eu acho que ponto relevante aqui, primeiro é que você começa a ter uma nova safra de IPO, você começa a ter empresas abrindo capital. Tradicionalmente isso acontece quando o mercado está mais otimista, está aberto a tomar riscos, novos riscos, né? Porque, querendo ou não, uma empresa nova, um IPO, né? Uma oferta pública de ações, é diferente de você investir numa empresa que está lá 30 anos pagando dividendo, por exemplo, que todo mundo já conhece. Não é o caso da Reddit. A Reddit conseguiu alcançar ali cerca de 800 milhões de dólares de receita, mas ainda encontra dificuldade para ser lucrativa. É mais uma daquelas novas empresas ou das empresas de uma nova tecnologia que surgem, mas ainda tem uma dificuldade de criar um modelo de negócio economicamente viável ou economicamente lucrativo. Que não é... Tem algumas que são assim, tá? Diga-se de passagem. Eu tenho 3 perguntas. Você sabe por que ela demorou tanto para abrir o capital, já que ela existia há tanto tempo? A segunda pergunta é, majoritariamente a receita dela é só propaganda, são anunciantes? E a terceira pergunta, responde as duas, que a terceira eu esqueci, mas eu já lembro. Vamos lá. A questão é que é o seguinte, o modelo de negócio, a Reddit, ela surgiu não como uma empresa, ela surgiu como uma ideia do seu fundador e o negócio foi meio que se tornando uma empresa, essa aqui é a verdade. Basicamente, assim, um site onde pessoas entram lá, você tem um fórum onde elas podem trocar ideias, mensagens, e esse negócio foi crescendo, evoluindo, ao ponto de, eventualmente, quando você chega no Google e digita lá alguma coisa, você acaba caindo num fórum da Reddit. E você acaba tendo respostas, porque conseguiu atrair bastante gente com conhecimento, gente que muitas vezes não tem tanto conhecimento, mas coloca lá suas opiniões e seu conhecimento lá. Mas esse negócio foi acontecendo, muito menos exponencial do que outras mídias sociais que a gente vê, como o TikTok, enfim, o próprio Instagram ou tudo mais, mas ela foi acontecendo. Existia a perspectiva de fazerem um IPO em 2021. Perderam aquela janela, né? O S&P estava nas máximas de novo, aí veio 2022, bolsa para baixo, 23 ainda muita dúvida, muita incerteza, e agora conseguiram. Diga-se de passagem, em 2021 a empresa chegou a ser avaliada em 10 bilhões de dólares. No IPO ela veio a quase 7 e depois da alta está em 8 bilhões de dólares. Né? Então o valor já chegou a ser avaliado um pouquinho mais. Né? E esse foi o primeiro IPO de uma rede social depois do Pinterest. Em 2019 o Pinterest abriu capital e agora o Reddit foi a segunda. Modelo de negócio, sim, é a questão da publicidade, mas ela tem algumas parcerias com algumas empresas também para ser uma solução de fóruns e discussões ali. E tem alguns planos, né? Eles captaram aí 500 milhões de dólares para, em tese, melhorar a companhia. Né?
E a terceira que eu tinha esquecido é em quanto tempo ela se valorizou tanto assim. Eu não acompanhei que dia ela abriu, quanto tempo para essa valorização de 70%? Não, claro. Então, Bruno, ela chegou a bater 70% no dia que ela abriu, e aí depois, no mesmo dia, né, ela chegou a cair. É aquela ação extremamente volátil. Eu acho que um ponto que contou a favor dessa primeira valorização, né, ela abriu capital na quinta-feira, tá? Nesse primeiro dia ela teve toda essa volatilidade, chegou a subir 70% e fechou com 48% de alta, e na sexta-feira caindo 4%. O que ajuda é que tem muita gente de varejo que conhece a empresa, muitos investidores de varejo que usam, os investidores que usavam isso na época para conversar sobre as chamadas meme stocks, a GameStop é uma delas, por exemplo. Muita gente trocava essas ideias sobre ações lá nos fóruns da Reddit, então eu diria que essa valorização inicial talvez tenha um pouco a ver, bastante a ver com o varejo, que normalmente aqui nos Estados Unidos não consegue participar do que a gente chama no Brasil do processo de book building, né? O investidor de varejo, ele consegue comprar a ação no primeiro dia de negociação, que foi na quinta-feira, e aí a gente viu toda essa alta que o papel apresentou. E para a gente fechar, a Apple agora envolvida nesse imbróglio aí jurídico, sendo atacada pelos outros grandes players de tecnologia, por um assunto que eu confesso que, lendo diferentes matérias, assistindo diferentes conteúdos, ainda não ficou absolutamente claro. Porque se ela é a proprietária do iPhone, ela tem o direito de orquestrar como ela quer que os aplicativos sejam vendidos ali ou licenciados para a base dela. Mas isso está gerando um questionamento enorme. Qual que é a sua visão em relação a isso? Bruno, a gente não combinou, mas eu estava curioso em saber a tua opinião exatamente sobre isso, porque eu também eu vejo dessa mesma forma. E até quem estiver nos assistindo, depois pode deixar comentários, me procura nas redes sociais, lá, @WillCastroAlves, e me fala se você tem uma visão diferente, mas a visão que eu tenho também é por aí, Bruno. É aquela coisa, vou montar uma padaria, minha padaria vai muito bem, e aí tem um cara que quer vender o pão dele dentro da minha padaria, para competir e acabar com o meu pão, ou eventualmente vender mais o pão dele do que o meu. Por que eu tenho que dar espaço na minha padaria? Tô sendo bem, talvez, literal, grotesco até no meu exemplo, mas é mais ou menos por aí. A Apple construiu um mercado, a Apple construiu um ecossistema, todo mundo gosta, todo mundo usa. E agora, alguns burocratas, junto com outros lobistas por trás, vêm e dizem o seguinte: não, peraí, você não pode ter o monopólio do teu sistema. Pô, como assim? Eu não posso ter o monopólio do meu sistema? Me parece, e de novo, eu gostaria de ver os outros pontos de vista, mas do que eu li, eu entendo dessa forma. A Apple teria o direito de fazer isso. Obviamente que tem desenvolvedores que querem criar seus apps para competir com os apps da Apple e não conseguem colocar na plataforma da Apple. Mas, ora, talvez seja direito da Apple em escolher, né? Já que ela oferece, eventualmente, aquele serviço, aquele sistema no seu app, por que não ela simplesmente fechar o seu ecossistema? A defesa, do outro lado, fala muito da questão do livre mercado, né? Mas livre mercado dentro do seu ecossistema, né? Poxa, então eventualmente cria e aí é uma discussão ampla, né? Que eventualmente pode pegar o próprio Google também, que acaba tentando fechar um pouco as portas, menos do que a Apple no seu sistema Android. Enfim, é uma discussão que eu também estou tentando aprender a entender para entender o outro lado da moeda. O fato é que a gente pode esperar anos aí de batalha jurídica. Eu acho que não vai se resolver tão cedo, mas a minha visão é exatamente essa. É como você entrar numa grande cadeia que vende sanduíche e que tem uma parceria com uma marca de bebida e você falar que você quer a bebida da outra marca, né? Então tem duas grandes fabricantes de cola no mundo. E se você vai na Disney, você tem só um tipo de cola lá, você não tem os dois tipos. Seria um absurdo se as pessoas não pudessem usar outro aparelho, por exemplo, nos Estados Unidos, que não fosse o iPhone, mas o mercado é livre. Se você não está satisfeito com a Apple Store, que não é o caso, porque tem mais esse ingrediente, os consumidores não veem isso como um problema. Você poderia então ir para Android e usar a Google Store.
Enfim, eu tenho a mesma visão. Acho que a gente vai ter que aguardar aí os próximos capítulos. Que o pessoal vê a valorização astronômica da Apple, né? O valor de mercado dela e tudo aquilo que ela conquistou. Aí os caras começam a ficar incomodados e querem arranjar alguma coisa, né? Então estão criticando a Apple aí de práticas anticompetitivas. Mas, poxa, então vai lá e cria um outro sistema e compete com o sistema deles, né? Grosso modo seria um pouco isso. A Apple criou esse mercado, Steve Jobs criou um negócio chamado iPhone, né, quando ele vem na apresentação lá com um celular sem nenhuma tecla, muita gente criticou, eu lembro que tinha vídeo de pessoas criticando, a própria BlackBerry não acreditou que celular sem tecla não vai funcionar esse negócio. Poxa, e esse negócio foi avançando, você pode criar um novo aí eventualmente e tentar competir, né? É por aí. Sem dúvida. Muito obrigado pelo papo, é sempre muito bacana trocar com você, e daqui 1-2 semanas vou sair de Nova York, vou visitar Miami e a gente vai se ver e tomar um café. Obrigado pelo papo. Combinado, Bruno. Abraço para todos. Manhattan Connection. Estamos de volta com Oprah. Ela está levíssima e sem dieta. Caio, você não vai aderir? Olha, antes do programa o Diogo falou que ele anda 4 horas com o Palmiro, né? Eu acho a receita de emagrecer do Diogo melhor. É barata. Vergonha na cara. Vergonha na cara e tal. Agora, não é para todo mundo. Não é para todo mundo. E esse é o recado dela, da Oprah, né? Que é uma pessoa que... Ela fez especial de televisão essa semana, lembrando que durante 25 anos ela foi um alvo preferencial de chacotas. Ela disse, me fazer chacota do meu peso, do ioiô, foi esporte nacional. Sabe, o estigma da obesidade, né? E ela agora mudou o foco dela. Ela era acionista importante e garota propaganda dos Weight Watchers, que é vigilantes do peso. Ela deixou a empresa, doou as ações dela para o museu. A Weight Watchers também emagreceu bastante, está perdendo muito dinheiro em função disso. Por quê? Ela aderiu ao esquema de medicação, que é um dos grandes negócios inovadores do futuro. Ou seja, mas ela deixa claro, eu estou tomando remédio, mas eu estou andando 5 km por dia e faço uma dieta saudável, dizendo, obesidade é uma doença, não é uma falha de caráter. Mas não é para todo mundo, esses remédios são caríssimos e o futuro desses remédios contra a obesidade vão depender de um duelo realmente barra pesada, falando em pesado, entre farma e a indústria de seguro. Porque, por enquanto, esses remédios são bons para a Oprah, que, por enquanto, é mais rica do que o Trump. Ela tem 3 bilhões de dólares. Então, mas é o futuro. O risco é, obviamente, vício, né? Qualquer droga é uma droga. Esse é o país dos opioides. Imagina, de repente, libera esses remédios que são para diabetes, mas vão ser para obesidade, é um negócio perigoso. E não sabe em 20 anos, né, claro. O que acontece também, além de vício, não sabe os efeitos do uso constante de medicações assim. Então. Mas ela está vendo, ela é uma ótima contadora de história, como você sabe, storyteller, e está vendendo isso agora. Né? Mas, como eu digo, o Diogo está no caminho certo. Olha, esses remédios aí vão dar muito mais resultados em termos de... Porque o preço vai baixar e os resultados, as consequências não são tão graves. Se você for esperar 20 anos para ter consequência, é uma porção de gente que está aí com 50, 60 anos imensa, 20 anos vai estar morto. Com esse remédio, pelo menos não morre. Agora, o Bruno, você nos mandou uma pesquisa sobre a infelicidade americana. Você, imigrante, está infeliz como os americanos? Não, eu estou feliz. E os americanos até que não estão infelizes. É que os Estados Unidos estava sempre entre os 20 países no índice de felicidade, que é uma pesquisa feita pela Gallup, e pela primeira vez eles ficaram fora dos 20. Eles estavam em 15º no ano passado e caíram para 23º. E aí o interessante, eu vou chamar a Sil para esse bate-papo, porque onde que os Estados Unidos despencou? Nos jovens, quem tem menos de 30 anos, e o motivo principal é o novo estilo de vida, muito solitário, pouca interação social, é isso que os estudos apontam. Então, enquanto em outras faixas etárias, os Estados Unidos até progrediu.
Qual vai ser o futuro, Silvio? Todo mundo vai ficar infeliz? Posso fazer um parâmetro antes Claro. do Silvio responder? Essa faixa etária que você mencionou, essa é a faixa etária do Trump. De Por menos isso de que 30. essa idade que você está aí, o eleitorado do Trump, principalmente porque é um eleitorado que não é educado. É o eleitorado menos educado nos Estados Unidos, é essa faixa. E é o forte do Trump. Pode responder, Silvio. Quando eu leio, né? Quando eu li vários estudos ou comentários de especialistas, eles falam que ser jovem hoje é um sentimento de o futuro vai ser tenebroso. Sim. O clima está azedando, tá tudo errado. Não vou conseguir comprar uma casa nunca porque é uma fortuna. O que vai ser da minha vida? E fora isso, eles não têm competências emocionais. Mas você é nossa psicóloga. Eu não sou psicóloga ainda, mas eu sou uma estudiosa do tema. Vivida é um meu eufemismo para velha. Adoro. Pode falar? Pode, eu tô brincando, mas você é vivida, experiente. Eu acho, primeiro assim, se a gente pensar em adolescência, todos nós adolescentes fomos infelizes e insatisfeitos. Em algum momento. A adolescência é uma época que você se rebela contra o que está acontecendo, contra o status quo. O mundo que você vive é o mundo que seus pais e seus avós construíram, não é o mundo que você quer viver. Você quer construir um novo, então é uma descoberta. Então a infelicidade é natural da idade, mas sim, ela é agravada por isolamento. Então a gente viu com o Covid o isolamento piorou, porque o isolamento começou com redes sociais e aí passa a acontecer com o Covid. Existe uma questão da sexualidade dos jovens que está sendo muito conversada, porque muitos jovens preferem não manter relações por medo e por não saber ter relações com pessoas em carne e osso, então preferem trabalhar sua sexualidade virtualmente, o que também é danoso e está causando um monte de efeito mental mesmo, de saúde mental. Então eu acho que aí volta toda aquela história que eu não vou entrar nisso, mas as regulações... Eu tenho só uma réplica aqui. O mais estranho é que o país número 1 é a Finlândia, que ao mesmo tempo é onde mais tem suicídio. Eu falo, nossa, é o país mais feliz, é onde mais as pessoas se matam. Eu falo, é muito curioso isso. Provavelmente porque tem muita sauna lá. Mas bebem muito e é muito frio. A gente fala em Covid. A Covid teve na Finlândia, na Dinamarca, na Suécia, eles estão nas mesmas posições. E o quinto país mais feliz do mundo, sabe qual é? Israel. É muito relativo, né? Eu falava, o primeiro era Butão, eu não sei se ainda é Butão, o primeiro foi Butão há muito tempo. É Finlândia, Suécia, Dinamarca, Noruega e Israel. Então, são países frios, são países que as pessoas Israel? eram mais infelizes. Não, Finlândia. Essa pesquisa esclarece muito pouco. Verdade, Lucas. Não esclarece nada, traz mais dúvidas. Essas pesquisas são eu nem sei a aquelas posição têm do Brasil. Qual a posição do Brasil nessa pesquisa? Nem sei. Ixi, tá infeliz. Tá infeliz? Eu nem sei. Desculpa, Lucas. Mas se você for ver a percentagem de finlandeses que suicidam, ela é relativamente baixa. O japonês também suicida muito. E não são números assim extraordinários, acho que não refletem o pulso, nem o estado de espírito da sociedade. Tudo depende das perguntas que são feitas, né? Nós temos dois motivos para ser feliz. Hoje, um médico brasileiro, quer dizer, por acaso ele é brasileiro, é o Leonardo Vilela, que é formado pela Universidade do Paraná, comandou o primeiro transplante de rim de um porco por um ser humano, que era um porco que foi criado a partir de um gene, e isso deu certo. E isso pode ser eliminar, por exemplo, a diálise, que em custos, tempos e sofrimentos é uma enormidade. E é um outro grande momento do porco, o Acil nos deu aí, que é a Janaína Torres, chefe e dona da casa do porco. Foi eleita a melhor chefe do mundo pelo World 50 Best. Só para lembrar que foi em Boston, né? A cirurgia. A cirurgia foi em Boston. E a casa do porco em São Paulo tem que ir, boa. Bar da Dona Onça, verdade. Do outro lado da rua também é dela. Leva o Diogo. Vou levar o Diogo. Ele tá magrinho, gosta de São Paulo, vai na casa do porco. Parabéns pra Janaína. Sil, por que a Taylor Swift nos esportes, e você disse que ela é tão relevante nessa área de esporte? O que ela tem com isso?
Não é que a Taylor Swift é relevante na área dos esportes. Eu brinco que que existe uma esportista que hoje é a Taylor Swift dos esportes, né? Que é a Caitlin Clark. A Caitlin Clark é uma jogadora de basquete universitário do NCAA, que bateu todos os recordes. Ela acaba de ser condecorada a maior artilheira de todos os tempos, incluindo homens, no NCAA, na primeira divisão. E é uma menina que já se fala em torno dela, ela está com 22 anos, já se fala em torno dela do efeito Caitlin Clark nos esportes aqui nos Estados Unidos. Então ela anunciou que ela vai ser profissional, aí com isso o primeiro time, o primeiro efeito do efeito Caitlin Clark é o time que vai fazer a primeira escolha na peneira do WNBA, o Indiana Fevers, já anunciou que vai escolher ela. Então, com isso, os ingressos para a temporada do Fever já dobraram de preço. Tá cheio de famoso indo para Iowa, que é onde hoje a Caitlin joga, só para assistir. Então, o Jason Sudeikis, que é o Ted Lasso, para quem gosta de esportes, de série de esportes, uma série excelente, ele foi assisti-la com vários outros. As pessoas estão criando um alvoroço em torno dela e ela é uma das principais responsáveis pela estimativa da Deloitte de que o esporte feminino vai levantar este ano mais de $1 bilhão, o que representa 300% a mais se comparado com as últimas Olimpíadas. Então é uma menina que é um fenômeno e está todo mundo esperando para ver o que vai acontecer em torno disso. Com ela criou um efeito halo de outras esportistas, jogadoras de basquete em outras áreas para olharem mais para o esporte feminino. Então ela está movimentando uma indústria. Nesse sentido, que ela é uma Taylor Swift. Movimentando uma indústria de bilhões e trazendo muito dinheiro para os Estados Unidos nesse aspecto. O cachorrão Maynard, o seu cachorro estava sentado aí no seu colo há 2 minutos atrás? Me atacou. O cão mais bravo do mundo foi destaque na mídia e proibido na Grã-Bretanha. O cão é um tamanho extra large, que é um large bully, que ele é não só imenso, como ele é um perigo. Ele pega e mata. O seu cachorrinho aí, o seu Palmiro, não duraria um segundo com ele. Você já viu um desses bullies aí em Veneza, não? Não, nunca vi. Por sorte, a gente nunca cruzou com o American Bully. Ele foi proibido na Grã-Bretanha, né? Depois de... O número da matéria que o Caio me mandou é impressionante. 23 mortos com ataques de cães nos últimos 3 anos no Reino Unido, sobretudo crianças. Então é um negócio bastante assustador, porque a maior parte deles atacados por cachorros dessa raça aí. As pessoas, quando o Palmiro é adotado, quando nós fomos ao canil, todos os cachorros que estavam lá para adoção, ou a maior parte deles, Doberman, Pitbull, Amstaff, são esses cachorros que as pessoas compram ou pegam e não sabem cuidar deles, porque podem ser muito agressivos. É uma bizarrice, né, ter esse tipo de cachorro por aí, porque cachorro é cruzamento, é falso, não é que seja um animal que possa produzido pela natureza. São cruzamentos, e às vezes os cruzamentos são pelos piores motivos possíveis. Então, um certo grau de cerceamento, no caso, no mínimo, uma focinheira para esses cachorros, e um seguro, como o Reino Unido obrigou a partir de agora, isso é o mínimo que se pode exigir. Mas até a vivissecção, nesse caso, até o extermínio desses cachorros pode ocorrer. Melhor um Palmiro, sem dúvida. A Sil tem cachorrão. Você tem 2, Sil? Tenho 2 grandes. Tenho Diga. Os seus cachorros são mansinhos? São doces? A Bela é um doce. A Bela é um cavalinho, porque ela é misturada com Great Dane. Eu não sei como é esse nome em português, porque eu não era cachorreira no Brasil, eu virei cachorreira aqui, então eu sei os nomes das raças dos cachorros em inglês, é ridículo. Mas ela é misturada Husky com Great Dane, então ela conversa e é um cavalinho, ela é altíssima e te empurra e você cai, porque ela é forte. E o Ringo é mais bravo. O Ringo é um Trinco, um Hound, é um caçador.
empreendedor, mas ele é um doce com a gente, um doce com quem é amigo dele e com outros cachorros também. Eu tenho pena só, esse cachorro especificamente, esse bully americano, eu não sei como que é essa história do cruzamento, que é importante isso que o Diogo está falando, mas pitbulls, por exemplo, são os cachorros mais dóceis que tem, eles são ótimos para cuidar de bebê, inclusive. Tudo tem a ver com como cuidam dos cachorros e como criam, né? Como treinam e tudo mais. Não nesse caso, eu imagino, eu não conheço essa outra raça. No programa passado, o Bruno lançou um desafio e o mais produtivo escritor brasileiro sobre empreendedorismo, o professor Fernando Dolabella, que acaba de lançar o 16º, responde ao Bruno. Então, nós vamos rodar o desafio do Bruno e a resposta do Fernando. Olá, Bruno. Parabéns pelo Manhattan Connection. Entre os 350 mil leitores do meu livro, muitos me procuram para dizer sobre como o livro foi importante para o sucesso das suas empresas. No que diz respeito à pesquisa no Google, tente olhar a Tina Selig, autora de Stanford, tente ler o livro de Jeffrey Timmons, de Harvard. Existe uma literatura vasta ali à sua disposição, né? A produção literária nessa área é muito grande, né? Sobre o que o empreendedor deve saber, eu quero deixar bem claro para você que marketing, finanças, gestão, são ferramentas utilizadas pelo empreendedor. Ele não precisa dominá-las, por quê? Porque existe gente competente no mercado. O empreendedor não é alguém que sabe de tudo, pelo contrário, é alguém que articula recursos. Essa é a virtude do empreendedor. Um abraço. E eu só quero acrescentar aqui um comentário na resposta do Fernando, porque o Bruno levantou a questão que não pode haver uma educação de empreendedorismo, porque o empreendedor precisa ter 10 qualidades como gestor, como administrador e contador e visionário. O próprio livro dele, que é a história de uma menina que faz uma goiabada com a avó em casa e acaba transformando a goiabada dela numa fábrica e ganha muito dinheiro, mostra que você não precisa ter conhecimento de coisa nenhuma. Quando você precisa de um conhecimento, você vai e compra e paga por ele. Lembra? Por exemplo, o Elon Musk, que a gente falou nesse programa, Elon Musk, você acha que ele um dia, ele não sabia nada sobre carro elétrico, não sabia nada sobre foguete. Se você lê a biografia dele, no Isaacson, você vê que vê um mercado, esse mercado precisa de um carro elétrico, e ele, com aquela esperteza dele, e ele tinha o capital também, né? Mas ele lutou muito para montar foguete e para montar o próprio carro. Ele corrigia, ele acabava entendendo de tudo. Mas você não precisa ter essa infraestrutura, você compra essa infraestrutura. E você falou que na internet, no Google, você não achou livros sobre empreendedorismo. Tem uma hora que eles falam, tem 500 mil publicados, de 500 mil a 1 milhão são publicados por ano no mundo inteiro. E aqui no Brasil, você imagina, me disseram que aqui em Minas virou parte do currículo da escola secundária, primária e secundária, agora você tem a opção de estudar. Eu também não sei como é que você vai ensinar empreendedorismo, que é uma coisa mais de impulso, de você ter uma sacada e levar para frente. Eu prometi um bloco leve, pesou no final, mas vamos terminar nas nuvens com o maior musical do cinema americano, o maior musical de todos os tempos, que é Cantando na Chuva. Nós vamos muitas vezes no final do Manhattan, justamente nessa última semana de março, que é dia 24, nesse domingo a gente vai estar até no ar, onde a Debbie Reynolds comemora a data. Debbie nunca tinha dançado na vida, nunca tinha sido atriz, foi uma sacada dos donos da Metro, deu certo, mas ela levou dias para caminhar sem dor. Obrigado, Debbie Reynolds, Gene Kelly, Donald O'Connor, a você pela companhia, e é a FM 98 FM. Até a próxima.
PNC News. Informação que gera valor. O que acontece no mercado financeiro no Brasil e no mundo está na BMC News. São 24 horas de programação para ajudar o investidor na melhor tomada de decisão. Independência e jornalismo sério. Não estamos plugados em nenhuma instituição financeira. Isso nos dá liberdade de levar a informação sem nenhum viés, sem conflitos de interesse. Ser a ponte entre as notícias, empresas, especialistas e os investidores. Tudo de uma forma dinâmica e com uma pitada de bom humor. Informação que gera valor, você sempre vai encontrar na BMC News. ETFs são fundos negociados em bolsa e administrados por gestores profissionais. Com ETFs, você pode investir em uma série de empresas e temas de uma só vez. A BlackRock é a líder mundial em gestão de ativos e seus ETFs iShares podem ser acessados pela Avenue. ETFs permitem investir nos índices S&P, Nasdaq, energia limpa, tecnologia, commodities e mais. A Avenue tem ETFs BlackRock para diversos perfis de investidor. Saiba mais em avenue.com.br/BlackRock. PNC News. Informação que gera valor.